Senhor, que o Espírito Santo tome esse culto, Pai, direcione, Pai, cada palavra que sair da boca do pastor, que seja o Senhor, Pai, que venha entrar como uma flecha nos nossos corações. Pai, eu consagro o pastor Vitor a Ti, Senhor, usa ele grandemente na Tua obra, usa ele grandemente no Teu poder, Espírito Santo. Nós colocamos em oração, Pai, que o Senhor venha cobrir ele, Espírito Santo, com a Tua unção e com o Teu poder, Pai, que cada palavra que saia da boca dele, Espírito Santo, venha ser uma flecha no nosso coração, venha despertar, Pai, venha avivar a Tua igreja, que haja despertamento, que haja, Senhor, um sacudir do Teu povo, Pai, para que todos possam ver, Senhor, a Tua glória. Abre, Senhor, os olhos espirituais de cada um que está aqui, que manifeste a Tua glória, Senhor, nesse lugar, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se não ficou nenhum ligado aqui. Aleluia, amém. Glória, pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Aleluia, deixa eu pegar o meu aqui que é melhor. Amém? Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, versículo 16. Os vizinhos ali estão com uma música ali no fundo, mas vamos ouvir, irmão. Tá bom o som aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Oi? Tem um louvor de fundo aí, né? Não, acho que não precisa não. Se botar, ele vai dar. Tirou aquele último cabo ali, já está fora, né? O último, né? Já está, então tá bom. Amém? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Tá atrapalhando o som lá do fundo? Não tá, né? Então tá bom. Se quiser fechar a porta, moço, se alguém chegar, chegou. Amém? Lucas 12, 16, amém? Amor, se você quiser colocar no celular, tu pode. Tá bom? Bem baixinho, porque é melhor do que esse pagode no fundo ali. Se ainda fosse um eu vaguei mundo afora. Vou trazer para a irmã um pagode abençoado para ela. E diz assim a palavra de Deus. E propôs-lhe uma parábola. Meu querido, bota para... Tá vendo que está em NVI? Se você clicar com direito e der 2 cliques, vai mudar para ACF. Almeida Corrigida e Fiel. Aí nas versões da Bíblia. Tem 3 versões ali. Em nome de Jesus. Amém? Quem tiver online. Quem está online aí, ó, benção, Deus te abençoe. Tem um povo aqui, eu não sei se está online ou não, mas eu não consigo ler. Tem irmã Rejane, R.K. Ramos, que eu não sei quem é. A minha sogra, amém? Teve um povo de Alvorada que não deu para vir, meu filho que nunca falta culto. Conseguiu? ACF, querido. Tá, então deixa essa NVI mesmo. Amém? É que eu e minha esposa, a gente tirou o final de semana para a gente ir em Gramado. E a gente veio correndo, pegou um trânsito no caminho. Se a gente fosse em Alvorada buscar o povo e viesse para cá, a gente chega 8 horas, né? Então a gente decidiu não passar lá e buscar, ficou um pessoal lá. Mas nós estamos aqui, amém, irmãos? Então diz assim a palavra. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a heredade de um homem rico produziu muito. Vamos lendo aqui. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenadas para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, outras versões diz louco, esta mesma noite a sua vida será exigida, pedirão a tua alma. E ele fala assim, ó, e o que tu tens? Ficará com o quê? Com quem? Com o que você preparou? E diz assim, próximo versículo, assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico com Deus, em relação a Deus, diz aqui. Amém? Vamos orar, querido, por essa palavra, feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Senhor, tu conheces o coração de cada um dos teus filhos. Tu sabe que cada um precisa, necessita, carece de ouvir nesta noite. Pai, que não seja uma palavra de homens, que não seja uma palavra de conhecimento humano, de sabedoria humana, não. Mas que seja um derramar
do poder de Deus em nossas vidas. Deus, nós queremos ouvir tua voz. Deus, nós queremos ser cheios do teu Espírito. Queremos ser curados, libertos, transformados. Então, Deus, fala com a tua igreja nessa noite. Não deixe o homem falar, não deixe a carne, o intelecto, mas que seja, Senhor, céus abertos nesta igreja. Senhor, todo espírito das trevas, todo espírito do inferno que se levanta contra a tua palavra cai por terra agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Declaramos, Senhor, nossa mente, o nosso coração aberto a ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Então, amados, em Lucas, o Senhor nos mostra que um homem, ele tinha uma grande herdade, uma grande herança, e de repente, essa herança, ela frutificou demais, ela cresceu muito, e diz a palavra de Deus que o fato de ter crescido muito fez ele consigo pensar. Ele colocou um propósito, uma motivação no seu coração, que era o quê? Eu vou construir mais, vou derrubar esses celeiros, vou construir novos celeiros, e depois eu vou dizer, olha, tu tem muitos bens, tu tem muito dinheiro, descansa, curte a vida. Agora a questão, será que Deus é contra a prosperidade? Porque nós vemos aqui que a resposta do Senhor foi o quê? Que você é um homem louco. Deus falou que o sonho, o propósito que aquele homem teve no seu coração, que era o quê? Era algo irracional, era algo de loucura, e ele diz assim, olha, se te pedir a tua alma hoje, o que tu tem, para quem será? Agora eu digo, qual foi o erro desse homem? Será que Deus é contra a prosperidade? Será que Deus é contra que a empresa do irmão Cristiano venha crescer? Ele vem abrir uma nova filial lá na Alberto Sírio, outra filial lá na Pedreira, a grande Rehobote venha crescer. Será que Deus é contra? Não, querido. Porque em Deuteronômio 30, não precisa abrir, a palavra de Deus fala o seguinte, ó, que se você se converter de todo o seu coração, e der ouvido à voz do Senhor, e cumprir todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, diz a palavra que o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, e no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, no fruto da terra. Então, a palavra de Deus fala que aquele que se converter de todo o coração, Senhor, e guardar a sua palavra, Deus o abençoará com o quê? Com prosperidade. Então, ser próspero não é pecado, querido. O pecado deste homem, em Lucas 12, não era a prosperidade, mas o problema estava onde? Estava na motivação do seu coração. Irmão Cláudia, ele falou assim, olha, eu vou guardar, eu vou ter bastante, eu vou viver com isso, e o Senhor chamou de louco. Ele falou assim, olha, e o que tu tens, para quem ficará? E ele termina dizendo assim, ó, bom é um homem que o quê? Que tem um tesouro para si e ajunta tesouros para com Deus. Então, nós vemos que o problema estava na motivação do coração daquele homem, porque aquele homem, ele é um homem que tinha um coração sovina. Ele tinha o coração voltado apenas para as riquezas. E disse a palavra de Deus que o problema não são as riquezas, mas são o quê? O amor à riqueza. O problema não está na prosperidade, mas é amar a prosperidade acima de Deus. E esse era o pecado daquele homem. Ele amava muito dinheiro acima de Deus. Então, o problema daquele homem era o quê? Era a motivação do seu coração. Mas, querido, o que é motivação? Motivação é um impulso. Senta aí, presta atenção todo mundo. É um sentimento, se você for ver no dicionário. Motivação é um impulso, um sentimento interno que nos leva a realizar uma grande ação. Quem aqui começou com algo pequeno e tornou grande? Por exemplo, qual foi a motivação que levou o irmão Cristiano a abrir a Rehobote? Uma revelação dos céus, uma inclinação de Deus, eu não sei, mas ele teve um pensamento, um sentimento que fez ele agir. Da mesma forma, o Gilson um dia viu a grande, linda Josi na rua passando, e ele teve uma motivação no seu coração de quê? De conquistá-la. E trabalhou muito para isso. Não é verdade? Ele teve que suar, teve que trabalhar bastante para conseguir o coração da Josi. Então, querido, tudo na nossa vida ocorre devido a uma motivação, querido. Sem motivação, ninguém alcança nada. Tudo. Por exemplo, por que a irmã Cris
ela está aqui na igreja hoje? Porque Deus motivou o coração dela a buscar a presença do Senhor. A irmã Ana está aqui hoje porque Deus colocou uma ação, um desejo, um sonho de receber algo dos céus. Agora eu pergunto, basta apenas nós termos uma boa motivação para a gente alcançar êxito, sucesso na vida, querido? E é sobre isso que eu quero falar. A ministração que eu vou trazer tem um tema como princípio versus motivação. Será que toda motivação é boa? Aliás, será que toda motivação boa é suficiente para alcançar o sucesso e a bênção de Deus? 1 Samuel 6:1, se quiser abrir, mas eu não vou ler ela toda não. Mas 1 Samuel 6:1 conta a história de Davi. Davi já era rei em Israel, porém a Arca da Aliança não estava em Jerusalém, mas ela estava na casa de Abinadab, que era um sacerdote do Senhor, e fazia anos, querido, fazia pelo menos no mínimo 40 anos, que a arca estava na casa de Abinadab, porque ela havia sido roubada pelos filisteus, havia sido devolvida ainda quando Samuel criança, querido. E diz a palavra que por todos esses anos, a arca ficou longe do tabernáculo. E o que acontece? Quando Davi foi colocado como rei, diz a palavra de Deus que Davi colocou no seu coração a intenção, diz a palavra assim, ó, de trazer a arca do Senhor para a casa de Deus. Então, Davi teve um sentimento, Davi teve um impulsionamento de trazer a Arca da Aliança, que simbolizava o quê? O que a Arca da Aliança simbolizava, querido? A presença de Deus. E diz a palavra de Deus que então Davi começou a trazer a Arca da Aliança, e o que ele fez? Ele pegou carros de boi novos, que nunca havia sido usado, bois 0 quilômetros, e começaram a trazer, e diz a palavra que o povo ia louvando e adorando, de repente, a arca começou a balançar, e 2 filhos do sacerdote vinham do lado da arca, e viu que a arca tendia a cair, e diz a palavra de Deus então, que Uzá, vendo que a arca ia cair, ele pensou em colocar a mão para que a arca não caísse, e diz a palavra que quando ele tentou tocar na água quando ia cair, a arca caiu, rasgou Uzá ao meio e ali ele morreu. E diz a palavra de Deus que quando Davi viu que isso aconteceu, ele ficou com grande tristeza no seu coração. Versículo 8 diz assim, ó, que a arca quando caiu, abriu uma rotura, rasgou as vísceras de Uzá. E diz a palavra que no versículo 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como trarei a mim a arca do Senhor? Agora, vamos pensar, querido. Qual era a motivação de Davi? Era o quê? Trazer a Arca da Aliança para onde? Para Judá. Trazer a Arca de Davi para Jerusalém, para que ela estivesse no santuário do Senhor. Então, o impulso, o sentimento, o desejo, a motivação que levou Davi a trazer a Arca da Aliança para o meio do povo, era algo errado, querido? Não. Era algo correto? Era, Evandro. Porém, a sua motivação, ainda que correta, acabou gerando o quê? Morte. E por quê, querido? Por que gerou morte na vida de Uzá, que não querendo que a arca caísse no chão, foi tocar e foi fulminado, querido? E a primeira coisa que você precisa aprender hoje é que motivação correta, porém, com princípio errado, querido, gera morte. Apesar da motivação ser correta, louvável, Davi estava ferindo. Davi estava ferindo, aprenda, querido. Estava ferindo os princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque quando você vai ver na palavra, a arca deveria ser levada nos ombros pelos levitas. Havia umas ruelas que você passava uns varões, e a arca deveria ser levada no ombro. Os levitas deveriam sentir o peso da glória para levar a arca, querido. Então, quando Davi descobriu o princípio correto, diz a palavra que finalmente Davi conseguiu trazer a arca para Jerusalém. Mas a questão é que, apesar de uma motivação correta, por ele não estar, a sua motivação baseada num princípio de Deus, ela gerou morte, querido. Quer ver outro versículo em 1 Samuel 2, não precisa abrir também, conta a história dos filhos de Eli. Quem conhece a história dos filhos de Eli? Os filhos de Eli eram homens maus.
Eli era sumo sacerdote do povo de Deus. Seus filhos eram sacerdotes e herdariam o ministério sacerdotal do seu pai. Mas diz a palavra que os seus filhos eram maus, porque eles desprezavam a lei de Deus. Diz a palavra que ele se prostituía com as mulheres que vinham aos montes na tenda da congregação, querido. E então, diz a palavra de Deus, que o Senhor quis matar os filhos de Eli, porque eles eram homens maus. Eram homens que não temiam o Senhor. Mas aí lá em 1 Samuel 4, houve uma grande guerra. Os filisteus se levantaram contra o povo de Deus. E então, os filhos, Ofni e Finéias, os filhos de Eli, tiveram uma ideia. Olha a ideia deles. Vamos levar a Arca da Aliança para o meio da guerra. Por quê? Porque quando eles entraram na terra de Canaã, diz a palavra que a Arca da Aliança ia junto e cada reino ia caindo pelo poder de Deus. Por quê? Porque a presença do Senhor ia junto nas batalhas. Então eles tiveram uma ideia, uma motivação, uma intenção no seu coração de quê? Atrair a presença de Deus para a batalha. Então, o que eles pensaram? Vamos levar a Arca da Aliança para a guerra, que a presença do Senhor virá. A motivação era boa, querido? Era. Era o quê? Trazer o Senhor para a guerra. Tu está passando por luta no casamento, tu está passando por luta no trabalho, tu está passando luta na tua saúde. Senhor, eu quero que a tua presença venha comigo. Então a motivação era maravilhosa. Porém, aqueles homens, eles andavam fora dos princípios da palavra de Deus. Aí diz a palavra que quando a Arca da Aliança chegou no meio do povo, o povo bradou: ah! O Senhor é conosco, a presença do Senhor é conosco, nossos inimigos cairão à espada. Diz a palavra que quando os filisteus ouviram o grito de Israel, teve grande medo no povo do filisteu. Diz a palavra que ele fala assim: meu Deus, o mesmo Deus que foi com o povo de Israel no Egito, está no meio deles agora. Nós morreremos, nós seremos escravos, como eles foram no Egito. Grande grito. Porém, quando a guerra aconteceu, apesar da motivação de Eli e Finéias ser boa, eles não andavam no princípio da palavra de Deus. E diz a palavra de Deus que 30 mil homens de Israel morreram, inclusive Ofni e Finéias morreram. Por quê? Porque eles tinham uma motivação correta, mas eles não andaram conforme a presença de Deus, querido. Porque motivação correta, mas princípio errado gera morte, querido. Quer ver exemplo? Aí o crente quer casar. Pessoal que está solteiro aí, irmã Evandro, eu quero casar, quero uma mulher de Deus. Quero encontrar uma varoa valorosa. O irmão Ramon está querendo casar também, praticamente um guri. Está atrás de uma varoa abençoada. E aí ele vai na igreja buscar essa mulher, esse homem de Deus. Aí quando chega lá, encontra um homem maravilhoso, crente, prega na igreja, só tem um problema. Ele é casado, mas quando ele se divorciar, vai ser bênção para a minha vida. Querido, uma motivação pode ser maravilhosa, mas se fere o princípio da palavra, é laço, querido. Quantas pessoas, querido, com motivações corretas, com boas intenções no seu coração, fizeram grandes desastres na sua vida, querido. Já diz aquele velho ditado, que de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade, querido. De boas intenções, boas motivações, muitos crentes estão vivendo verdadeiras derrotas, bancarrotas espirituais. Por quê? Porque não consegue unir motivação com o princípio da palavra, querido. Porém, na vice-versa também acontece. A palavra de Deus fala em Atos 4, uma história sobre Safira e Ananias. Safiras e Ananias eram um casal que andava... Som, aleluia, acho que você está melhor. Era um casal abençoado da igreja primitiva. Aí diz a palavra assim, que José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que é filho da consolação, ele tinha um terreno.
Aí ele decidiu no seu coração, ele sentiu uma motivação, um desejo, um impulso no seu coração de vender o terreno e de doar o valor para a obra de Deus. E assim ele o fez, ele vendeu, ele doou. E eu fico imaginando que toda a igreja, quando viu a atitude de Barnabé, filho da consolação, todo mundo aplaudiu e falou, nossa, que homem de Deus. Tanto é que o seu apelido era o quê? Filho da consolação. Mas aí, de repente, a palavra de Deus fala o seguinte, que Safias e Ananias provavelmente viram a atitude de Barnabé, e eles também tinham uma propriedade. No versículo 5, eles falam assim, olha, diz a palavra que ele chegou no seu coração e falou assim, olha, eu vou vender essa propriedade, só que quando eu for chegar para os apóstolos, você vai dizer que nós vendemos pela metade do preço. E aí a gente vai lá, e assim como Barnabé foi louvado, digo eu, penso eu, talvez eles pensaram no seu coração, nós vamos ser também o quê? Ovacionados. Só que acontece, diz a palavra de Deus que quando Ananias chegou diante dos apóstolos e falou assim, olha, está aqui a oferta, diz que Pedro olhando para ele falou assim, ó, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E retiveste parte do preço da herdade. Abre para nós lá Atos 5, versículo 4. E aí Pedro fala assim, olha, guardando não ficava para ti, querido. Vendido não estava em teu poder, mas diz a palavra assim, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E diz a palavra que Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e morreu. Aí diz a palavra que chegando posteriormente, Safira, sua esposa, quando Pedro pergunta, vem cá, foi por tal valor que vendeste o terreno? Ela disse, sim, foi. E diz a palavra que da mesma forma, como Ananias morreu, Safira também morreu. E diz a palavra que isso gerou grande temor na igreja. Agora, meu querido, qual foi o erro? Qual foi o problema de Ananias e Safira? Querido, se eles fossem ofertar, aquele valor não era deles, querido. 2 Coríntios, nós gostamos muito de falar, que é aquela palavra que fala assim, ó, isto digo, que o que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia abundância, abundância ceifará. E ele diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração. E ele diz, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então assim, ó, o que é importante na hora da oferta não é o valor, querido, mas é a intenção do coração. Então assim, eles estavam obedecendo um princípio da palavra? Sim, o princípio de ofertar. Eles decidiram, assim como aconteceu com Caim e Abel, diz a palavra de Deus que Caim ofereceu de um fruto da terra, Abel ofereceu a melhor oferta. E diz a palavra que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou de Caim. Por quê? Porque apesar dele viver um princípio correto, um princípio de ofertar, a motivação do coração, um impulso, um sentimento, um desejo, era errado. A motivação era escusa. Qual era a motivação de Safira e Ananias, querido? Era ser visto. A palavra nos deixa entender que eles queriam ser louvados como Barnabé foi. Eles queriam receber os aplausos da igreja. E Pedro fala, querido, o terreno era teu. Se você quisesse dar 10%, você dava, 20%, 50%. Se você quisesse dar tudo, tu daria. Se também não quisesse dar nada, não tem problema, é seu. O problema não foi o quanto ele deu. O problema foi a motivação que levou a ele dar. Apesar de estar fazendo um princípio da palavra, querido. Então, assim como motivação correta, mas com princípio errado gera morte, também viver debaixo do princípio correto da palavra, mas com a motivação, com o coração errado, também vai gerar morte, querido. Então eu vejo dois princípios nessa palavra, que tem causado o quê? Fracassos nos sonhos e no projeto de Deus, em muitas vidas, inclusive a minha, a sua, querido. Que é o quê? É ter a motivação correta naquilo que você tem buscado, mas não está debaixo do princípio da palavra de Deus. Começa relacionamento fora da direção de Deus. Começa negócios fora da direção de Deus.
não busca o princípio da palavra naquilo, e isso acaba gerando morte. Oséias 4:6 fala assim, ó, o meu povo tem perecido. Outra versão diz, o meu povo tem sido destruído, por quê? Porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento da palavra, dos princípios da palavra de Deus, tem gerado aborto, querido. Morte em vários projetos que são maravilhosos, mas estão ferindo o princípio da palavra. E eu tenho certeza que muitos aqui talvez possam até testemunhar projetos, sonhos na sua vida que morreram. Por quê? Porque não estava passando pelo crivo da palavra, querido. Davi queria trazer a arca, maravilhoso, mas não estava conforme o princípio da palavra. Gerou morte. Mas quando Davi foi na fonte, buscou a direção de Deus, ele entendeu onde ele estava errando. E é o que acontece na nossa vida. Na nossa vida emocional, relacional, financeira, espiritual. Ministérios não acontecem, por quê? Porque apesar da motivação ser correta, está ferindo o princípio. E se fere o princípio, Deus não vai abençoar, querido. E o segundo alicerce é o quê? É estar vivendo do princípio correto, mas a motivação errada. Provérbios 4:23 diz assim, ó, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes de vida. Do coração procede as motivações, os impulsos, os sentimentos que nos levam a gerar uma ação. E muitas vezes essas motivações, elas têm sido distorcidas pelo mundo, querido. Ela tem nos contaminado para que não alcancemos os projetos de Deus. Quer ver um exemplo prático? Prático que tem na palavra? É Atos 19:15. Em Atos 19:15, nos conta a palavra, a história. Eu amo essa passagem porque é muito forte. Sobre a história de 7 filhos de um sacerdote que quiseram expulsar o demônio em nome de Jesus. Diz assim, ó. Diz que os filhos desses sacerdotes chegaram para um espírito demoníaco que estava no homem. E fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí diz a palavra que o espírito maligno olhou para ele e falou assim, olha, eu conheço a Jesus. Paulo, eu sei bem quem é, mas vós quem sois? E diz a palavra que saltando naqueles homens, o espírito maligno diz assim, que assenhorando de todos, olha que palavra forte. Eu não sei se aqui usa essa versão, versículo 16. Oi, aqui ó. Saltou sobre ele, os dominou. Ali diz os dominou. Eu gosto muito dessa versão aqui que fala assenhorando-se de todos, pôde mais que eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquela casa. Agora vamos lá. Qual que era a motivação desses 7 jovens? Expulsar o demônio. Eu imagino que eles viram vários exorcismos sendo feitos em nome de Jesus, até porque eles reproduzem isso. Eles eram filhos de um sacerdote, mas eles ainda não tinham tido encontro com Jesus. Mas o que eles pensaram? Rapaz, eu estou vendo gente expulsar em nome de Jesus. A fórmula é essa. É só reproduzir. Só que é o seguinte, apesar deles quererem reproduzir o poder em nome de Jesus, eles não conheciam a palavra nem o poder de Deus. Como diz o Senhor Jesus, errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. Errais porque não conheceis a palavra de Deus e nem o seu poder. Querido, Satanás não teme aquilo que você fala, aquilo que sai da tua boca, mas sim aquilo que você vive, aquilo que você tem autoridade porque você vive. Eles falavam em nome de Jesus, mas não conheciam e nem viviam os princípios da palavra, querido. E muitas vezes nós estamos tomando uma surra do diabo. O Satanás, ele está se apoderando, ele está se assenhorando das nossas vidas. Por quê? Porque às vezes a gente até conhece a palavra, mas a gente não vive aquilo que a gente conhece. E a consequência de quem vive longe da palavra e dos princípios é o quê? É você estar sendo assenhorado. Aí Satanás está se assenhorando das tuas finanças. Satanás está tomando conta do teu casamento. Ele está te dando uma surra, você vive ferido e machucado, todo relacionamento teu te fere e te machuca, toda situação na tua vida sempre dá errado. Diz a palavra que eles saíram nus, querido,
Nudez fala de vergonha. Você vive sendo envergonhado em tudo que tu faz, querido. Por quê? Porque talvez você quer viver um princípio a qual você não conhece. Talvez a motivação até é boa, mas, meu querido, se a palavra de Deus não habitar abundantemente dentro de você, você vai viver tomando surra do diabo. O diabo vai ficar senhorando da tua vida em várias áreas. Por quê? Porque o princípio da palavra não é real em você. Tu pode até conhecer, querido. Eu ouvi o pastor pregar sobre isso. Mas conhecer, ouvir, mas não viver não te dá autoridade. Aqueles 7 ouviram falar de Jesus. Sabiam quem falava é Paulo. Aí tu está em casa. Em nome de Jesus, o pastor falou isso, então eu vou fazer isso em casa. Querido, amém, é para fazer mesmo. Mas se você fizer, sem ter uma vida de intimidade com Deus, tu vai ver tomando surra. Tu vai ver sendo envergonhado, querido. Por que tem gente que vive sendo envergonhado? Irmão, luta faz parte da vida do crente. Não só do crente, a palavra de Deus fala que Deus faz chover chuva sobre bons e maus, faz nascer o sol sobre bons e maus. É normal, querido. A questão é que quando tu é crente e tu anda com Deus, a palavra de Deus fala que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas o problema é que acontece, é que onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. Eu comecei a pregação falando de um homem que o coração dele estava na riqueza. O que habitava o coração dele era algo que era impuro. E aquilo dominava a vida dele. E querido, o que tem dominado o teu coração? Talvez você tenha buscado coisas boas, coisas louváveis, motivações maravilhosas, mas está pecando. Por quê? Porque o princípio da palavra não está na tua vida. E, querido, se você não conhecer a palavra, tu vai errar, querido. Se a gente conhecendo a palavra, se a gente vivendo a palavra, às vezes a gente tropeça, querido. Imagina quando tu não tem intimidade com a palavra. Ou pior, talvez você até conhece a palavra. Tu conhece, mas as motivações do seu coração estão erradas. Você tem buscado viver situações na tua vida com a motivação errada. E você sabe, querido. Você sabe, quer ver um exemplo, querido? Estamos aqui hoje, a igreja, praticamente quem está aqui são só membros. Querido, meu amado, qual é a tua motivação de estar aqui? Qual a tua motivação vir hoje no domingo? Domingo, 9 horas. Por que você está aqui hoje? Qual é a motivação? É para dizer que, olha, eu compareci na igreja, marquei, carimbei meu cartãozinho. É isso, querido? Cuidado, porque no céu não vai ser contado quanto de cultos você foi ou faltou. Não é isso, querido. Mas era a motivação que fazia você buscar. Era a motivação que você fazia. Por isso que a palavra de Deus fala que naquele dia muitos, não são poucos, infelizmente, muitos dirão, Senhor, mas no teu nome eu estava louvando e adorando. No seu nome eu estava rasgando o céu. No seu nome eu tomei a ceia. No seu nome eu evangelizei. E o Senhor falou, motivação errada, querido. Não vai entrar. Não vai entrar. Caim e Abel. Deus chegou para ele e falou assim, Caim, eu conheço o teu coração. E ele falou assim, querido, se você não agir certo, será que você não será aceito? Ele diz, é claro que você será, querido. Mas cuidado. O pecado vai vir sobre você, o seu desejo vai vir sobre ti, mas sobre ele você tem que dominar. Querido, qual é a motivação que faz você estar na casa do Senhor hoje, querido? É a mudança da tua vida, amém, glória a Deus. Quem não quer mudança? É cura em alguma área, é libertação em alguma área, maravilhoso, tudo isso. Mas essa não pode ser a única motivação. Eu não quero buscar o Senhor só por aquilo que Ele pode me dar, não. Eu não busco o Senhor sobre aquilo que Ele pode me abençoar, não. Eu busco o Senhor porque a minha alma tem sede da presença de Deus. A minha alma nela, eu não consigo viver longe do Senhor. Mas eu posso buscar em casa. Não é suficiente. Eu preciso estar aqui.
Eu preciso estar na igreja, eu preciso estar em comunhão. Querido, qual é a tua motivação? E amados, Deus quer que você seja próspero, sim. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida, sem dúvida. Mas muitas vezes não está acontecendo porque o diabo está ali, ó, rindo de você. Porque o inimigo ele não tem poder de ler a tua mente, nem ler o teu coração. Não, ele não tem, querido. Fica tranquilo. Mas ele consegue ler, querido. Ele lê, por exemplo, que quando se fala, vamos ver um jogo de futebol, você não mede esforço, querido. Quem gosta de futebol, né? Pode ser quarta-feira, às 10 da noite, ele está lá no Grêmio, Grenal, torcendo. Chega 2 da manhã, vai ter que levantar às 6 para o trabalho, mas ele não mede esforço, querido. Porque o coração dele é torcer pelo timão. Bênção, querido, nada contra isso. Mas a motivação, a alegria e o ânimo é mesmo quando fala, vamos à casa do Senhor? Diz a palavra de Deus que o salmista deveria falar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Querido, aí acontece, o diabo não consegue ler a tua mente e o teu coração, mas ele começa a ver o quê? As tuas motivações, querido. Ele consegue enxergar que tu tem uma alegria incrível para um monte de coisa que te afasta de Deus, mas daquilo que te aproxima você não tem a mesma alegria. E amados, o Espírito Santo quer mudar você, porque o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que você seja próspero. O Senhor quer que você cresça. Não entendi. O quê? Diz a palavra de Deus aqui, ó. Inútil vos será levantar de madrugada. Salmo 127 é maravilhoso. Inútil, volta o versículo anterior. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele fala assim, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá o Senhor aos seus amados o sono. Querido, quando o Senhor não está guardando a tua casa, quando o Senhor não está guardando os teus depósitos, os teus objetivos, querido, tudo que você fará vai ser de vade, querido, vai ser em vão. Então, amados, que o Senhor nessa noite, Ele possa estar mudando os princípios e as motivações que tem guiado a tua vida, querido. Que o Senhor possa mudar, querido. O que tem guiado, irmão? Sabe o que tem guiado a minha vida? É servir ao Senhor. A minha maior motivação de estar hoje aqui, querido. Olha só, sexta-feira a gente está na célula, quarta estamos na igreja, domingo estamos na igreja, dia de semana a gente está envolvido com as coisas de Deus. Aí eu tirei um final de semana para ter um final de semana maravilhoso com a minha esposa, passou rapidinho. E querido, eu podia estar indo para casa, meu desejo era ir para casa, dormir, descansar com a minha esposa, mas a minha alma tem um desejo de estar na presença do Senhor e abençoando a vida de vocês, querido. A tua motivação tem que estar. Agora, pode ser que em algum momento a minha motivação mude. Eu veja porque, é porque eu preciso ser visto, eu preciso ser ouvido. Irmãos, na hora que Deus vê a motivação errada, Deus gera morte, querido. Muitos homens e mulheres de Deus começaram bem em ministérios, começaram bem em sonhos, projetos, mas no meio do caminho acabou abortando. Por quê? Porque a motivação mudou. Começou com o princípio correto, começou com a palavra de Deus, querido. A melhor motivação. Quer ver um exemplo? Judas. Querido, será que Judas começou com a motivação errada? Querido, eu tenho certeza que Judas, no início, ele quis realmente servir ao Senhor. O que foi? Fala alto, senão não escuto, amor. Não ouvi, desculpa. A ceia? Tá, nós já vamos ceiar. Será que Judas, querido, ele começou errado? Irmãos, eu tenho convicção no meu coração que Judas começou com as melhores motivações. Judas, em nome de Jesus, curou enfermos e expulsou demônios. Mas em algum momento, no decorrer da caminhada, a motivação mudou. E ele colheu o quê? Morte. Então, amados, se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia. É dia de ceiarmos ao Senhor. E, amado, quem aqui ainda não é batizado? Não é batizado nas águas. Não aquele batismo que você faz quando é bebê. Tá? Não, batismo
Pode, que você tomou uma decisão em Cristo Jesus. Todos aqui são... Estou vendo você. Thomas ainda não é, mas fora o Thomas, tem alguém aqui que ainda não desceu as águas, não foi batizado? Já é batizado, Evandro? Amém. Cláudia, você já se batizou, Cláudia? Não? Amém. Só para saber, tá? Só para saber. Então, assim, amados, nós vamos tomar ceia agora. E, geralmente, ceia é quem? Ceia é quem já tomou uma decisão em Cristo, já entregou. Precisa ser batizado? Querido, a Bíblia não fala sobre ser batizado ou não, mas precisa ser aliançado com Cristo. E nós temos o hábito de quem ceia? Aquilo que já tomou essa posição em Cristo, já tomou essa decisão de entregar a sua vida e viver uma nova história com Jesus. E a gente tem essa questão de que quem já foi batizado pode ceiar. Se você ainda não foi batizado, nós queremos dar essa oportunidade para você, viu? Mas em nome de Jesus, eu quero convidar você que já tomou essa decisão. Pastor, eu não me batizei ainda, mas eu quero ceiar. Querido, eu não vou te proibir, isso aí é você e Deus, mas nós costumamos o quê? Aquele que já é batizado, que já tomou essa decisão, já desceu as águas, tome. Tem muita gente que desceu as águas e toma ceia em pecado, querido, porque não é o batismo que vai definir ou não. Mas geralmente a gente faz essa questão o quê? Para abençoar a sua vida. Oi? Aí então vem aqui e fala que eu não consigo entender. Amém? Mas assim, então você que ainda não é batizado, né, que no caso acho que é a irmã Cláudia e o irmão, não, o Thomas é pequeno ainda. Amém? Então assim, se você sentir no seu coração o desejo de participar da ceia, amém. Mas eu quero que você entenda o princípio que está por trás da ceia. Amém? A palavra de Deus fala em João, em 1 Coríntios capítulo 11, coloca para nós ali, o Rafa, 1 Coríntios 11, capítulo 23. A palavra de Deus nos traz o princípio que está por trás da ceia. E diz assim, porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse... E tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, porque isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Continua. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. E ele fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Querido, o princípio da ceia é renovação de aliança. E ele diz que toda vez que você faz isso, profeticamente você está anunciando a vinda do Messias. Então, o momento de ceia é momento de examinar a si mesmo. É o momento de examinar o meu coração. Pastor, eu tenho pecado. Pastor, eu tenho tropeçado em princípios. Eu vejo que há motivações erradas no meu coração. Então essa é a noite que Deus te chama a você rever os teus conceitos. A você examinar o seu coração e dizer assim, Senhor, será que eu estou apto a viver um novo tempo? Sabe o que impede você de viver ou não um novo tempo? É você mesmo, meu querido. Mas a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, meu querido, que hoje o dia da ceia não seja um dia de acusação, mas seja um dia de renovação. Por quê? Olha o versículo próximo, diz assim, ó, quando você não se examina, querido, quando você não faz uma reflexão, uma retrospectiva, uma análise de como está a tua vida, e você toma a ceia de qualquer forma, diz assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E ele continua dizendo, amém? Por causa disto, há entre vós muitos fracos na fé, doentes e muitos os que dormem. Os que dormem, os que morreram, querido. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Querido, momento de ceia é momento de reconciliação. Eu não sei como está a tua vida até agora, mas o Senhor te convida a você renovar a tua vida.
Eu não sei como você tem andado, quais são os princípios que têm te guiado, quais são as motivações que têm guiado a tua vida, mas, meu querido, o Senhor nessa noite, Ele quer que haja uma mudança de intenção e de motivação. Davi, um homem segundo o coração de Deus, errou, gerou morte. Por quê? Porque não conhecia o princípio da palavra, querido. Talvez você está pecando áreas na sua vida, porque você não está trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Como diz lá em Oséias, meu povo perece, meu povo está sendo destruído, porque falta conhecimento de Deus. Então é tempo de você se alimentar da palavra, querido. Mas talvez você já tenha feito isso, e quando você começa a ver que tem motivações erradas, querido. É tempo de você pedir: Senhor, muda meu coração. Que o meu desejo de estar aqui, Senhor, nesse casamento, nesse trabalho, nesta obra, nesta igreja, não seja apenas uma motivação de ser visto, não seja uma motivação errada, mas seja aquilo que está no teu coração. Então, amados, eu quero chamar aqui a minha esposa, e eu quero chamar a irmã Cris. Vem cá, irmã Cris, você vai estar servindo a ceia hoje com a minha esposa, bem? É em nome de Jesus, vem aqui na frente. E, amado, eu não sei como está a tua vida, querido, mas eu sei que o sangue de Jesus, Ele te lava e te purifica de todo o pecado. Então, que nessa noite você possa reconhecer. Amados, quando o Senhor fala examinar, Ele não está dizendo isso para te condenar, mas quando Ele fala examinar, Ele está fazendo isso para que haja uma mudança, para que haja cura, para que haja transformação na tua vida. Então, querido, em nome de Jesus, eu vou estar louvando ao Senhor com vocês. Enquanto isso, você pegue o pão, pegue o suco que simboliza o sangue de Jesus, e você que está apto, venha participar da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Cristiano, me ajuda aqui com louvor. Aleluia, em nome de Jesus. É o vermelhinho, o azulzinho. Tua cruz, mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua cruz, mostra-me tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia. Em nome de Jesus, perdão, amados. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, oh, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Obrigada, Jesus. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Você, querido, ora, meu amor, por favor, pelo pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu abençoo, Deus, esse pedaço de pão como símbolo do teu corpo, e eu declaro, Pai,
que agora, Senhor, simbolicamente, estamos aqui, renovando a nossa aliança contigo e agradecendo pelo teu corpo que foi surrado, foi destruído naquela cruz para que hoje a gente pudesse estar aqui, Pai, nos redimindo dos nossos pecados. E propomos, Senhor, uma nova aliança contigo, uma nova tentativa, Deus, e nós te agradecemos deste corpo, Senhor, que foi cuspido, foi espizinhado, e por tudo que tu fez por nós, Jesus, nós te agradecemos e consagramos tudo a ti, Deus. Obrigada, Jesus. A irmã Cris ora pelo suco. Ó, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Todo-Poderoso desça sobre nós agora e abençoe o sangue poderoso dele. Que sejamos remidos nesse sangue de todo pecado, de toda maldade, de toda injustiça desse mundo. Que possamos ser sempre servos do Senhor fiéis, andando sempre nos seus caminhos, nunca nos desviando, porque queremos fazer parte da vida do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Pai maior. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, tomai o pão, levantai, em nome de Jesus, e comei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Você que trouxe o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, em nome de Jesus, tomai e bebei, em nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Oh, eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre, eu sou graças ao teu sangue. Oh, aleluia, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Glória ao a teu Deus, nome, querido. Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Aleluia. Amém, amados. Querido, que o Senhor possa renovar a sua aliança. Hoje o sangue de Jesus te lava, te purifica. Querido, em nome de Jesus, não deixe o diabo roubar a tua intimidade com Deus, querido. Não deixe o inimigo roubar a tua aliança com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, receba da graça, do sangue, do corpo de Cristo, que nos limpa, nos lava e nos purifica. Em nome de Jesus. Queridos, quarta-feira, culto de oração. Quero te convidar a estar aqui orando, clamando, rasgando o céu, querido. Em nome de Jesus, sexta-feira, célula, querido. Célula sexta-feira, caiu o céu lá na casa do irmão Evandro. Foi maravilhoso. Eu não sei onde vai ser sexta-feira que vem, mas quem tiver vai ter fogo e glória na sua casa. Em nome de Jesus. Domingo, culto da família. Querido, venha. E amados, olha, em nome de Jesus, que a tua vida seja guiada pelos princípios da palavra e pelas motivações corretas. Em nome de Jesus. Amém? Mais algum aviso, meu amor? Não? Amém. Querido, eu quero fazer uma oração final contigo. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este momento. Eu sei, Deus, que aqui tem pessoas que faziam muito tempo, Deus, que não renovavam a aliança contigo. E que hoje estão firmando este novo propósito. Então, Deus, eu quero te pedir na autoridade do nome de Jesus,
E na autoridade do nome de Jesus, pela tua misericórdia, sela eles, Pai, com o teu sangue, como a palavra diz. Coloca os teus anjos de fogo, Pai. Teus anjos de fogo para cuidar desta nova aliança que foi selada. Assim como esta que nós também, que todos os domingos, rotineiramente, no primeiro domingo do mês fazemos. Pai, que a tua preciosa semente, que os teus filhos possam ser abençoados e também abençoadores, Pai. Que eles possam, Senhor, semear, ser os teus sementeiros aí fora e trazer outros para a família de Cristo, para que estes possam também renovar a sua aliança e fazer parte do teu sangue e do teu corpo, Pai. Assim eu te peço, no poder e na autoridade do nome de Jesus, e te agradeço, Deus, porque tu és bom e a tua palavra ela dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Além, eu quero saudar a minha tia que está assistindo o culto online aí, tia Ivanilda, um beijo. Irmã Rosângela Trindade, tu tem que estar aqui, mulher, dando glória a Deus com a gente. Amém? É o que está aparecendo para mim aqui por enquanto. Queridos, o Senhor falou seu coração? Como é que é o nome, irmã? Gael, vamos orar sim. Querido, tá bom. Querido, o Senhor falou seu coração. Amados, vamos convidar vidas, para que vidas venham ser tocadas, pessoas possam ser abençoadas. Amém? Em nome de Jesus, levante suas mãos. Senhor, oramos pela vida do Gael. Eu não sei qual é a enfermidade que alcança ele, mas Deus, que o teu nome, Jesus Cristo, que o teu sangue que cura, que lava, que purifica, que liberta, que restaura, possa estar trazendo cura para a vida do Gael. Senhor, em nome de Jesus, em teu nome oramos, Pai, que haja o milagre, que haja cura, que haja transformação sobre a vida do Gael. Profetizamos o teu milagre sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro sobre a vida da irmã Deise, seu que está para ganhar o filho. Eu nem sei se ela já ganhou ou não, Brian. Mas, Senhor, cobrimos com teu sangue a vida da irmã Deise. Cobrimos com teu sangue a vida do Brian, Senhor. E em nome de Jesus, que esta criança venha com a saúde perfeita, para a glória do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Oro também para a irmã Tânia, Senhor, que passou por esse processo no dente. Repreendemos toda infecção, Senhor. Todo alojamento de enfermidade que possa vir. Seja arrancado, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Declaramos a tua cura sobre a vida dela e sobre todos os enfermos que possam estar nesta igreja. Senhor, que a tua cura venha sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, levante suas mãos e com o amor de Deus, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E você que toma posse dessa palavra, você diz amém. Que o Senhor te abençoe.